Existe uma verdade que precisa ecoar em cada coração nesta manhã. Você não veio a este mundo por acaso, e tampouco herdou problemas que não podem ser resolvidos. Quantas famílias conhecemos onde a pobreza passa de geração em geração como uma herança maldita? Quantos lares onde a depressão, o vício ou a violência parecem ser tradições familiares impossíveis de quebrar? Talvez você esteja lendo estas palavras e reconhecendo padrões na sua própria família. Talvez seja o divórcio que atinge todos os casamentos, ou doenças que aparecem sempre na mesma idade, ou fracassos financeiros que se repetem como um disco arranhado. Alguns chamam de coincidência, outros de genética, mas a palavra de Deus tem um nome diferente para isso: maldições hereditárias. Imagine uma árvore envenenada na raiz. Não importa quanta água você dê às folhas, não importa quanto adubo coloque na superfície, enquanto a raiz estiver contaminada, os frutos serão amargos. Muitas pessoas vivem tentando resolver os sintomas sem tratar a causa espiritual. Fazem terapia para a depressão familiar, trabalham dobrado para quebrar a maldição da pobreza, mudam de cidade tentando escapar dos padrões familiares, mas a raiz espiritual continua intacta. Lembro de uma família que conheci no Tennessee. 4 gerações consecutivas de homens que morreram jovens em acidentes violentos. O bisavô em uma briga de bar, o avô atropelado por um trem, o pai em um acidente de carro, e agora o filho mais novo estava com medo de completar 30 anos. Quando conversamos, descobrimos que o trisavô havia matado um homem inocente e nunca houve arrependimento ou restituição. Uma maldição espiritual havia se estabelecido sobre aquela linhagem. Mas aqui está a notícia que mudará sua vida. O sangue de Jesus Cristo não é apenas superior a qualquer maldição. Ele anula completamente o poder dela. Hebreus 12:24 nos revela esta verdade poderosa. O sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. Abel clamava por vingança, mas Jesus clama por misericórdia. Abel selava uma maldição, mas Jesus quebra toda a cadeia. Não importa se a maldição começou há 5 gerações ou há 5 séculos. Não importa se foi estabelecida através de feitiçaria, pactos com trevas, ou simplesmente pela rebelião persistente contra Deus. Hoje pode ser o dia em que essa corrente se quebra para sempre na sua família. Hoje pode ser o dia em que você se torna não a vítima de uma maldição antiga, mas o instrumento de Deus para estabelecer uma nova bênção sobre sua descendência. Há um homem nas Escrituras que enfrentou exatamente o que você pode estar enfrentando agora. Seu nome era Jabez, e a Bíblia nos conta que sua mãe lhe deu o nome de Jabez dizendo: porque com dores o dei à luz. O nome Jabez significa literalmente dor ou tristeza. Imagine crescer carregando um nome que profetizava sofrimento sobre sua vida. Mas veja o que aconteceu. Jabez se recusou a aceitar o destino que foi pronunciado sobre ele. Ele clamou ao Deus de Israel, dizendo: Oxalá me abençoes e alargues as minhas fronteiras, e seja comigo a tua mão, e me preserves do mal. E a Bíblia registra: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Este homem entendeu um princípio que precisa se estabelecer no seu coração hoje. Deus tem mais autoridade sobre seu futuro do que qualquer palavra negativa do seu passado. Jabez quebrou uma profecia de dor através da oração de fé. Jesus Cristo veio ao mundo para fazer exatamente isso: quebrar toda maldição e estabelecer bênção. Quando ele estava na cruz, não foi apenas pelos pecados individuais que ele morreu. Colossenses 2,14 nos diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, e o removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Pense na mulher que tocou na borda da veste de Jesus. Ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos, uma condição que não apenas a debilitava fisicamente, mas a tornava cerimonialmente impura, excluída da sociedade e do templo. 12 anos. Possivelmente uma maldição que vinha afetando não apenas ela, mas isolando toda a sua família. Mas quando ela estendeu a mão em fé e tocou em Jesus, ele disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Observe, Jesus não disse, vai devagar ou talvez melhore. Ele disse,
Fica livre, liberdade total e imediata. O poder que fluía de Cristo era superior a qualquer maldição que operava naquela mulher. E que dizer de Bartimeu, o cego mendigo? A cegueira muitas vezes era vista como maldição familiar nos tempos bíblicos. Ele estava sentado à beira do caminho, vivendo das sobras da sociedade, aparentemente destinado a uma vida de escuridão e dependência. Mas quando Jesus passou por ali e ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, algo extraordinário aconteceu. Jesus parou, chamou-o e declarou: a tua fé te salvou. Imediatamente, ele recuperou a vista. Cristo tem autoridade absoluta para interromper qualquer padrão negativo. Ele não está limitado pela sua história familiar. Ele não está intimidado pelas maldições do passado. Quando Jesus fala seja livre, todas as forças do inferno têm que obedecer. O sol está nascendo sobre sua vida neste exato momento, e com ele vem uma oportunidade que talvez você nunca tenha tido antes. Você pode ser a pessoa da sua família que quebra o ciclo. Você pode ser o elo que se recusa a passar adiante a corrente da maldição. Você pode ser o instrumento que Deus usa para estabelecer uma nova linhagem de bênçãos. Deus está procurando por pessoas corajosas o suficiente para dizer: chega, esta maldição para aqui. Meus filhos não herdarão o que meus pais herdaram. Meus netos não sofrerão o que minha geração sofreu. E quando você toma essa posição de fé, o céu inteiro se move a seu favor. Veja, existe uma diferença entre ser vítima de uma maldição e ser vencedor sobre ela. A vítima se lamenta: por que essas coisas sempre acontecem na minha família? O vencedor declara: em nome de Jesus, essa história muda hoje. A vítima aceita o padrão como destino. O vencedor quebra o padrão pela autoridade de Cristo. Romanos 8:1 proclama uma verdade que deve ecoar na sua alma. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra condenação aqui inclui toda sentença negativa, toda maldição, todo decreto das trevas que foi estabelecido contra você. Em Cristo Jesus, você não está apenas perdoado. Você está completamente livre de qualquer sentença negativa do passado. Mas a transformação não acontece apenas porque você quer. Ela acontece quando você toma uma posição ativa de fé, quando você renuncia conscientemente aos padrões negativos, quando você quebra todo acordo que sua família pode ter feito com as trevas, quando você declara que o sangue de Jesus é sua nova herança espiritual. Lembro de um jovem que veio me procurar há alguns anos. Sua família tinha 3 gerações de homens viciados em álcool. Ele me disse: Pastor Billy, tenho medo de me casar porque não quero que meus filhos vejam em mim o que eu vi no meu pai e no meu avô. Passamos horas orando juntos, quebrando aquela maldição hereditária, estabelecendo uma nova aliança com Deus sobre sua vida. Hoje, esse homem é casado há 15 anos, tem 3 filhos, nunca tocou em álcool e está criando uma nova linhagem de homens piedosos. A maldição que atormentou 3 gerações foi quebrada em uma tarde de oração. Por quê? Porque o sangue de Jesus fala mais alto que qualquer padrão familiar. Esta é sua hora. Esta é sua oportunidade de reescrever a história da sua família. Você não precisa ser mais um elo na corrente da maldição. Você pode ser a chave que quebra essa corrente para sempre. Chegou o momento da sua decisão. Você pode continuar carregando o peso do que outros fizeram, ou pode escolher a liberdade que Cristo conquistou para você na cruz. Esta não é uma decisão pequena, é a decisão que mudará não apenas sua vida, mas o destino de toda a sua descendência. Feche seus olhos por um momento. Sinta o peso daquilo que tem carregado. Todas as preocupações sobre repetir os erros da sua família. Todo o medo de que seus filhos passem pelo que você passou. Toda a frustração de ver os mesmos problemas se repetindo geração após geração. Agora, imagine tudo isso sendo colocado aos pés da cruz de Cristo. Jesus está estendendo suas mãos para você neste momento. Ele está dizendo: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado com o peso das maldições familiares, e eu lhe darei descanso.
Ele não está oferecendo apenas um alívio temporário. Ele está oferecendo libertação completa e eterna. Vamos orar juntos agora. Se você está pronto para quebrar toda a maldição sobre sua vida e estabelecer uma nova herança para sua família, repita esta oração comigo do fundo do seu coração. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti reconhecendo que o Teu sangue fala mais alto que qualquer maldição. Eu renuncio hoje a toda maldição hereditária que veio através da minha linhagem familiar. Eu quebro toda corrente espiritual que tem me mantido preso aos padrões do passado. Em nome de Jesus, eu cancelo todo o acordo que meus ancestrais fizeram com as trevas. Eu revogo toda a palavra negativa que foi pronunciada sobre minha família. Eu declaro que o sangue de Jesus Cristo é minha nova herança espiritual. Senhor, eu escolho ser livre. Eu escolho quebrar o ciclo. Eu me coloco debaixo da autoridade do Teu sangue precioso e declaro que hoje uma nova linhagem de bênçãos começa na minha família. Que meus filhos herdem bênção e não maldição. Que meus netos conheçam prosperidade onde houve pobreza, saúde onde houve doença, paz onde houve conflito e alegria onde houve tristeza. Eu te agradeço, Jesus, porque na cruz Tu levaste não apenas meus pecados, mas também toda a maldição que me afligia. Eu recebo minha libertação agora. Eu caminho em liberdade. Eu sou livre, verdadeiramente livre. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você orou essa oração com sinceridade, algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual. As correntes se quebraram. Os padrões negativos foram cancelados. Uma nova história começou na sua família hoje. O sangue de Jesus falou, e toda maldição teve que silenciar. Agora vá e viva na liberdade que Cristo conquistou para você. Sua libertação está consumada. Que Deus abençoe sua nova jornada em liberdade.